Ô, Filipão, boa noite. Cláudio Rezende, da Itatiaia. Sim. O Galo foi em São Paulo, ganhou muito bem do Palmeiras, time elogiado. Hoje aqui o torcedor veio com uma expectativa do time jogar bem, conseguir vencer o seu rival. E em campo a gente não viu o Atlético, principalmente no segundo tempo, praticamente não criou nada. Você sai decepcionado com a atuação do Atlético, com a derrota sim, claro, mas com o que o time poderia aproveitar e principalmente o que apresentou no meio de semana? Nós apresentamos contra o Palmeiras um jogo bem equilibrado. Hoje, quem apresentou o jogo equilibrado e quem mandou no jogo foi o Cruzeiro. E nós perdemos porque o Cruzeiro foi e teve a qualidade melhor que a nossa, não conseguimos criar, não conseguimos jogar uma partida razoável para boa, nem no primeiro tempo, foi mais ou menos, e o Cruzeiro se aproveitou, fez o seu trabalho, venceu o jogo. E ficamos aí devendo ao nosso torcedor, porque tínhamos a expectativa de voltar a fazer uma boa partida, não fizemos. Ô Filipão, boa noite. Igor, da 98. O Atlético segue a saga de ser o Robin Hood do campeonato, né? Não consegue ganhar dos times que estão lá embaixo na tabela, deixando pontos atrás de pontos, e hoje aqui não deu sequer um chute no gol do Rafael Cabral. Como que chega em casa agora e repensa isso tudo que aconteceu? Qual que é o sentimento de chegar em casa e não conseguir dar um chute a gol num time que está brigando contra o rebaixamento? O Cruzeiro não briga pelo rebaixamento. O Cruzeiro tem time para jogar no momento passa por uma situação que poderá ser um pouco desequilibrada nos pontos que o Cruzeiro tinha desde o início e que depois, nesse segundo turno, foi ruim, mas no primeiro turno fez o primeiro turno, e principalmente no início, muito bom. E o Cruzeiro tem equipe, e não é todas as equipes do Campeonato Brasileiro, não tem nenhuma que não tenha bons jogadores, não tem nenhuma que não seja uma equipe razoável e que passe por um momento ruim ou não. E o Cruzeiro vinha passando nesse segundo turno, mas não no primeiro, e tem bons jogadores. E a gente tem que assumir suas limitações, responsabilidades, eu da minha parte, os jogadores da parte dele, e ver o que tem que ser feito já para quarta-feira. Não pode, o que nós não podemos é ficar atrás de uma situação de derrota, porque fomos derrotados hoje, porque ganhamos quarta-feira em São Paulo, porque tivemos ou temos que propor o jogo muito mais e não temos atletas com essa característica para jogarmos em casa, ou porque, por estarmos precisando dos pontos, apressamos demais, uma série de coisas que a gente tem que estudar, rever e passar aos jogadores, e já na quarta-feira tem que estar pronto para outra situação. Boa noite, Filipão. Breno Galante, do Hoje Tem Galo. Ô, Filipão, você repetiu o time do Palmeiras, imagina, porque você gostou da atuação do time, e eu te pergunto, o time não fez a mesma atuação, foi mais um problema do Atlético hoje ou um mérito do Cruzeiro que conseguiu neutralizar o seu time? Não, foi mérito do Cruzeiro também, e muito mérito da equipe toda, da sua parte técnica, que organizaram a equipe com excelente qualidade, principalmente ali no meio, e criaram essa superioridade. Então, quem merece os parabéns e quem fez o certo foi o Cruzeiro e não nós do Atlético. Nós mantivemos a equipe de quarta-feira porque tivemos uma atuação muito boa, e depois fizemos as mudanças que achamos que tínhamos que fazer para alguma situação do jogo. Essas mudanças nesse jogo não foram as mudanças que aconteceram em outros jogos ou lá principalmente contra o Palmeiras, e o Cruzeiro jogou aquilo que tinha que jogar, venceu. Não adianta nós ficarmos procurando uma justificativa, o Cruzeiro foi melhor. Ei, Filipão, boa noite para você. Giovana Pires, de O Tempo Esportes por aqui. Durante o segundo tempo, você fez a alteração tirando o Batalha, né, que está retornando aí do departamento médico, né, 2 jogos de fora, estava no banco de reservas durante o primeiro tempo, acabou entrando durante o intervalo. Ele estava meio que insatisfeito, não entendeu muito a alteração, observei isso ali do campo. Quero entender de você por que essa alteração foi feita e como é que você resolveu essa conversa. Por que foi feita a alteração no intervalo do primeiro tempo? Não, durante o segundo tempo, o Batalha foi substituído. Machucou o joelho?
Mas então pronto. Ah, ele está bom? Vocês não viram ele botando a mão no joelho? Vocês não viram ele capengando em campo? Vocês não viram ele pedindo calma, substitui, não? Não? Eu não vi. Então, se não viram, nós do banco vimos. Ótimo. E aí fizemos a alteração que achamos que tinha que fazer. E nós somos os responsáveis. Se nós achamos que o atleta vai nos dar ainda alguma coisa nesse sentido de ficar em campo, mas como ele vem de uma lesão no joelho, se queixou do joelho nos 25, 30, 40 minutos de jogo, nós fizemos a substituição. Agora, se o atleta vai entender isso aí, não é nosso problema, nós não ficamos preocupados com isso. Mas ele ficou irritado? Não sei, vocês é que estão dizendo. Isso é uma substituição pelo que a gente vê e trabalha durante a semana. Felipão, aqui, Victor Martins, da equipe Show da Rádio Transamérica, tudo bem? Eu sei que o futebol a gente define em campo, mas vocês têm muito cuidado com o que vocês falam. Na quinta-feira mesmo, você pregou muito respeito ao Cruzeiro. Só que no mesmo dia, o diretor de comunicação, André Lamonier, deu uma entrevista muito infeliz. Ele menosprezou o rival e chamou até de ex-clássico. Uma entrevista que repercutiu muito entre as duas torcidas. O Cruzeiro usando como motivação e os atleticanos irritados com essa declaração. Eu queria saber como que isso repercutiu dentro do elenco, como é que foi essa situação. Peço-te desculpa para todos, inclusive. Eu não escuto, não leio uma entrevista de A ou de B. Porque eu, às vezes, diz A, de C, de D, eu não sei. Então, eu não vou responder sobre entrevista do padre, do bispo, não vou falar nada, não tenho nem sei o que foi dito. Não posso discutir nenhum assunto contigo agora aqui, porque não conheço o teor do que, ou como foi a entrevista, não tenho ideia. Felipão, boa noite. Aqui é o Vital, da Rádio Inconfidência, da Rede Minas de Televisão. O senhor reconhece, mais uma vez, né, que o Atlético não fez um bom jogo, o adversário foi melhor e venceu. Como foi na partida anterior contra o Coritiba? O senhor falou muito da estratégia do Coritiba que funcionou e parece que o mesmo se repete hoje, né? A estratégia do adversário funciona. Claro que está muito ainda no calor do jogo e a derrota dói, especialmente para o atleticano. O que tem dado errado aqui que o Atlético não consegue mais ser o que era antes? Antes? O que não tem funcionado aqui na avaliação do senhor? Não tem funcionado a nossa criatividade. Que fez com que o Atlético não conseguisse repetir o que vinha nossa fazendo criatividade, antes. A nossa forma de jogar, os adversários, nós estamos apressados pelos pontos que estamos atrás. Quando vamos dar o outro passo, é o passo seguinte que vai nos fortalecer. Não conseguimos. Então, o que tem dado errado é que eu acho que nós estamos ansiosos demais para dar o passo que precisamos dar, desde que a gente está aqui há 2, 3 meses atrás e que a gente foi indo para chegar até esse momento. Agora, no momento que precisamos de 3 pontos para nos consolidarmos num grupo de 5 primeiros, 6 primeiros, coisa e tal, não conseguimos dar esse passo. Aí, tropeçamos, levantamos, tropeçamos, levantamos. E é a ansiedade, na minha opinião, um pouquinho, é a ansiedade de vencer a partida em casa. Temos que vencer aqui dentro de qualquer maneira. E não é assim, não se vence de qualquer maneira, não. Felipão, boa noite. Felipe, do canal Simonete Análises e Versus Esporte. Claramente não era estratégia do Galo vir para o jogo daqui para jogar na transição. Você enxerga que faltou paciência para o Galo ocupar o campo do Cruzeiro e conseguir ser dominante? O Cruzeiro não deixou a gente ser dominante. Nós pretendíamos que a bola passasse de pé em pé, ou fizéssemos a transição corretamente, ou fizéssemos com que o Cruzeiro sentisse muito mais. O Cruzeiro teve o volume que queria, ou que pretendia e que imaginou, e nós não conseguimos fazer o Cruzeiro sentir que nós éramos uma equipe superior. Então, em determinados jogos, acontece e nós não conseguimos essa modificação. Então, como eu já falei anteriormente, nós, da nossa parte, temos que assumir aquilo que pretendemos do clube e cada um dos jogadores deve pensar, olhar, raciocinar no jogo de hoje, de semana passada, quarta-feira,
e ver alguma coisa em que possam melhorar em todos os sentidos, para que nós, como clube, possamos ter um pouco menos de ansiedade e um pouco mais de dinamismo para jogar, principalmente aqui. Filipão, boa noite. Juliano Pato, do programa 93 FM Esportes. Filipão, há mais de 20 partidas à frente do Atlético, a gente vê um Atlético ainda que oscila muito, principalmente contra as equipes que estão abaixo da tabela. Eu gostaria de perguntar para o senhor, essa oscilação técnica, tática, física, que o Atlético vem apresentando, não só na Arena, mas em outros jogos também, já no comando do senhor. O que podemos esperar do Atlético até para o restante desse campeonato brasileiro? Um time que, como o senhor mesmo disse, parece que quer dar um passo maior do que a perna. Obrigado. Não é maior que a perna, apenas nós pensamos que podemos dar esse passo. E nós passamos aos atletas que eles podem fazer a diferença. Nós não estamos fazendo. Erros que nós temos que assumir, erros nossos. De A, de B, de C, isso é assim. Então, nós temos que trabalhar durante a semana, e é o que vamos fazer, e jogar com equipes que nós jogamos. Não vejo tanta dificuldade quando a gente joga, principalmente nos últimos 4, 5 jogos, não vejo essa dificuldade fora de casa, porque não tem essa ansiedade toda. Mas aqui, com torcida, 30 mil, 40 mil torcedores do Atlético, parece-me, e eu não sou dono da verdade, mas parece-me que nós queremos fazer as coisas mais rapidamente. Tanto que eu passei muito tempo do jogo de hoje dizendo para ter calma, não fazer a jogada apressada, porque esse apressamento da jogada cria a dificuldade que nós não conseguimos superar. E a gente vai fazendo, até onde nós vamos chegar, eu não posso dizer agora. O objetivo é chegar entre os classificados para a Libertadores. A gente dá um passo e volta um passo. Esse é o problema. Dizer para ti, eu sou sabedor da dificuldade, do que acontece realmente, porque a gente... Não sou sabedor disso, porque eu trabalho com um grupo, mas tenho algum conhecimento, mas não todo o conhecimento, e não posso de um dia para o outro, ou não posso saber o que acontece muitas vezes num jogo, quando o adversário prepara uma estratégia, nós preparamos outras, e às vezes não dá o que acontece na cabeça de um e de outro. Nós estamos apressados aqui. Fora, nós não temos essa pressa, e aí as coisas fluem melhor. Felipão, boa noite. Marcos Fernandes, da Rádio Tabira. Na última coletiva, você disse que é bom ter esses jogos no meio e final de semana, porque, às vezes, como semanas vazias, você tinha muito tempo para treinar e ficava buscando um treinamento ou outro. Mas agora você tem amanhã praticamente para recuperar e terça, vamos supor, para treinar. Depois do jogo de hoje, você ainda acha que um dia dá para corrigir os erros? Não se corrige erro de um dia para o outro, nem quando se ganha. Não se faz milagre de um dia para o outro. Se dá mais ou menos uma preenchida de uma situação ou de outra. É normal que nós vamos fazer. O que fizemos com o Palmeiras? Fizemos isso de bom. O que foi de errado? Isso e isso. Tá bom. Agora, o que vamos apresentar amanhã? Vamos apresentar amanhã um compactozinho de o que fizemos de errado, o que poderia ser feito de diferente. E é isso que nós temos. E parte física, essa equipe está muito bem, porque eles tiveram 30 dias jogando de domingo a domingo e se prepararam muito bem. Isso eu não cobro, não. Está muito bem a equipe na parte física. Na parte técnica é que nós vamos fazer alguns, ou ajusta aqui, ou ajusta ali. Volta alguém de lesão, a gente imagina que vai corresponder plenamente, pode não corresponder. São ajustes que a gente vai fazer. Felipão, boa noite. Boa noite. Alguns jogos atrás, o senhor disse que chegar ao G6, Libertadores, seria um inferno. Teve a chance com o Curitiba, perdeu, não chegou. Hoje, teve a chance de ganhar do Cruzeiro,
perdeu, não chegou. O senhor diria que chegar uma vaga a Libertadores, o Galo vai passar, digamos, muito aperto, vai sofrer para chegar lá? Vai sofrer para chegar. Todo mundo sabe, senão nós estaríamos numa posição muito melhor. Desde o início foi assim e nesses momentos, principalmente, vem acontecendo. Mas nós trabalhamos e queremos e colocamos na cabeça dos nossos jogadores que vamos estar entre os 6 que provavelmente estarão numa Libertadores no ano que vem. Vamos brigar por isso em todos os jogos, ansiosos ou não, ou conseguindo dar o passo que a gente quer ou não, mas a gente vai brigar por isso até o final. Filipão, boa noite. Marco Geves, do canal Bica Galo, Jornada Esportiva Dia de Galo. Você conseguiu bater o Internacional fora de casa, você conseguiu vencer a forte equipe do Palmeiras fora de casa também, mas não consegue vencer o Coritiba, não consegue vencer o Cruzeiro dentro da Arena MRV. Isso causa uma irregularidade na campanha, uma irregularidade de atuações. Você fez um jogo sensacional, incrível, contra o Palmeiras há 4 dias atrás, e não consegue, com os mesmos jogadores, repetir 10% do que a gente viu lá em São Paulo. A que você atribui essa irregularidade? É ajuste tático? É mentalidade? O que você enxerga que pode ser um problema que em 4 dias vira uma situação totalmente de ponta cabeça para uma grande vitória que teve em São Paulo? Obrigado. O jogo não é igual em todo, nenhum jogo é igual ao outro. E aí as dificuldades ou aumentam ou diminuem, ou as equipes se comportam de uma forma agressiva ou menos agressiva, ou se defendem ou atacam. Então um jogo é diferente do outro. E não se consegue, gente, não se consegue num grupo ser sabedor total desta dificuldade ou daquela. A gente vai criando expectativas, vai fomentando situações, mas às vezes recebe uma situação boa e às vezes não recebe o retorno. E aí a gente vai moldando a equipe do jeito que a gente deseja, mas umas vezes pior, outras melhor. Não posso te dizer, não tenho a fórmula para te dizer, e ninguém vai ter essa fórmula para conhecer o nosso atleta, a mentalidade dele totalmente de um jogo para o outro. Felipão, boa noite. Alexandre Henrique, da Trivela. No último jogo contra o Coritiba, você falou sobre postura, que o time meio que entrou achando que já estava ganho, porque era um time inferior. O Otávio falou sobre isso naquele jogo. E hoje o Hulk saiu falando isso de novo, que o Atlético, quando joga contra times que têm elenco inferiores ou que estão mais abaixo na tabela, entra achando que já está ganho. Como que faz para mudar a postura dos jogadores? Vocês analisam de uma situação que eu não vou analisar nunca. Eu não analiso que abaixo da tabela ou que times inferiores. Não é, o Cruzeiro não é inferior. Então, mas os seus jogadores estão analisando assim. Não, é isso que eu quero saber. Como que você faz para mudar a mentalidade deles? Falem o que quiserem, emitam a opinião que quiserem. A minha opinião, não. Tem 20 times no Campeonato Brasileiro e é muito difícil vencer o que está em primeiro e é muito difícil vencer o. Tem bons jogadores no primeiro e tem bons no último. E como que passa isso para os jogadores, já que eles estão falando que tem um pouco dessa mentalidade? Como que é? Como que passa isso dos jogadores entenderem que, independente se for o primeiro ou se for o último... Não, tem que perguntar. Tu pergunta para os jogadores. Filipão. Daniel Ribeiro, AGEL TV. Boa noite, tudo bem? Contra o Palmeiras, o Atlético teve Paulinho e Hulk como protagonista da vitória do Atlético. E hoje, contra o Cruzeiro, os dois muito abaixo do que apresentaram contra o Palmeiras. Gostaria que você fizesse uma avaliação dos dois em campo no jogo de hoje e gostaria também que você falasse sobre a arbitragem, porque durante o jogo ouvimos várias reclamações por parte dos jogadores do Atlético da arbitragem. Gostaria que você fizesse também uma avaliação da arbitragem. Não vi nada errado na arbitragem. Não, eu acho que ele foi muito bem. Na minha opinião, ele não... Uma falta aqui, uma falta ali é normal. Pode ser que errar uma falta aqui é normal. Mas foi uma boa arbitragem na sua visão? Eu não nada, zero situação de arbitragem, pelo amor de Deus. Foi muito, na minha opinião, foi muito bem. Não tem que acrescentar nada.
O Paulinho e o Hulk foram bem e fizeram uma partida espetacular também contra o Palmeiras. E hoje, por motivos de marcação, ou por motivos de que a bola tinha um pouco mais, não chegava tão bem, ou não chegava em situação de que eles organizassem da mesma forma que organizaram no jogo de quinta-feira, não fomos efetivos no ataque. Mas não é Paulinho e não é Hulk, é a equipe do Cruzeiro. Todos nós temos a nossa participação nessa, equipe do Atlético. Todos nós temos a nossa participação nessa derrota e todos nós vamos ser lembrados por isso. Filipão, boa noite, tudo bem? Max Lopes, do Bate Fundo Esportivo. O Atlético, nos últimos anos, tem sido uma equipe muito intensa, principalmente dentro de casa, né? O Atlético é uma das equipes que mais soma pontos aí nos últimos campeonatos brasileiros dentro de casa. Esse ano não tem acontecido isso. Em entrevistas que a gente tem acompanhado de vários torcedores, eles têm reclamado muito da intensidade da equipe em vários jogos aqui no Campeonato Brasileiro, dentro de casa especificamente, e também a marcação-pressão, que era uma característica dos últimos treinadores, independente do resultado que passaram aí antes de você. E só emendando, um outro questionamento é a questão do porquê do Igor Rabelo, que saiu jogando muito, estava muito bem com você antes da lesão lá na Libertadores, ao invés do Gemerson, que esse ano, na opinião dele, está com um desempenho irregular. Lesionou, ficou fora 1 mês e meio. Entrou o Fux, jogou bem. Pronto. Tem um jogador que está jogando bem, mantém-se o jogador que está jogando bem. Na qualidade individual de Igor Rabelo e Fux, os dois têm a mesma qualidade, na minha opinião. Tanto o Fux está jogando bem, levou um amarelo hoje, tivemos que fazer aquela substituição. Intensidade, o ano passado o Atlético foi 7º no Brasileiro, né? Então, nós estamos aí, 7º, 8º, quer dizer, o torcedor que analisa dessa forma tem que analisar o ano anterior, o de 2021 foi campeão. Ok, 2019, 2018, calma, porque a gente vai analisar o grupo que tem, as características que possui, tudo aquilo que o técnico anterior tinha, que é diferente da minha concepção, e aí vamos ver o que nós podemos fazer com o grupo. Satisfeito? Eu satisfeito comigo? Nem eu estou. O torcedor satisfeito comigo também não está. Eu sei disso. Agora, a gente tem que analisar, e vocês fazem a parte de vocês, nós temos que analisar internamente como é que nós podemos fazer, o que é que temos para fazer isso ou aquilo. Filipão, boa noite. Edinho Marques, Portal Fala Galo. Queria te perguntar sobre a questão do Atlético, em alguns momentos do segundo tempo, um time morno. Não é característica de alma do Clube Atlético Mineiro jogar tão mornamente e tão sem poder de indignação. Queria te perguntar sobre a questão do Atlético enfrentar um Cruzeiro, como isso é passado, o poder do clássico, o tamanho desse clássico, como se preparam sobre um jogo desse, e principalmente, queria também saber por que você optou pela saída do Fux, se só pelo amarelo, ou por que ele saiu jogando? Uma pergunta para ti, tu viu os últimos 10 minutos do primeiro tempo? Quantas bolas o centroavante caía em cima do Fux, porque ele já tinha o amarelo? É função do técnico, né? Não é de vocês. Claro, claro. Então, se faziam isso, provavelmente, com essa orientação de cair, nós poderíamos cair e ter um jogador expulso. Não precisávamos. Tudo bem, então, nós tínhamos jogadores em condições para isso. Morno o Atlético do segundo tempo, concordo plenamente. Plenamente. É função minha saber ou conversar com os jogadores o porquê disso e porque também tenho que ouvir deles por que aconteceu essa situação, para depois eu pensar em fazer alguma cobrança, atitude, ou conversar com eles mais rapidamente ou menos, ou tudo mais. Só para completar aqui o raciocínio, nos últimos jogos a gente falou muito sobre tática e tal, mas hoje foi mais essa questão anímica e essa questão também de, poxa, o Atlético enfrentou hoje o pior ataque da competição.
E eu sei, tudo bem, o Cruzeiro está na Série A, a gente sabe, mas... Concordo. Muito pouco que o Atlético apresentou. Concordo contigo. Boa noite, Filipão. João, do Bate-Fundo Esportivo e da Reserva Negra. Filipão, o nervosismo da torcida impacta em alguma coisa nos atletas dentro de campo? Ou você acha que realmente não... Não, eu não consegui te ouvir direito. Fala um pouco, fala fora do microfone, porque é melhor. João, do Reserva Negra, o nervosismo da torcida impactou dentro do campo? É algo psicológico o problema? Não, a torcida tem uma ideia e eles têm resultados anteriores ao nosso jogo que dão a possibilidade de nós avançarmos. E quando isso aconteceu na semana passada, retrasada, e fomos mal, não conseguimos a vitória. Aconteceu agora de novo e não conseguimos a vitória. Então é normal que a torcida se revolte, fique chateada. Tem atitudes que a gente não gostaria que eles tivessem, mas é normal, porque alguns episódios acontecem e a gente não avança de acordo com aquele pensamento que o nosso torcedor tem e que nós também queremos, mas que não conseguimos. Filipão, boa noite. Guilherme Alves, da Versus Esporte. Filipão, você citou a questão de ansiedade, na sua opinião, como um dos problemas para o Atlético Mineiro não estar citei conseguindo... como único, eu disse que é um dos problemas. Um dos problemas para não estar conseguindo vencer em casa. Por outros clubes onde você passou, muito se falava da sua relação próxima com jogadores, por tratar diretamente com alguns. Como você acha que pode fazer para que essa questão da ansiedade, pelo menos, suma dentro aqui da Arena MRV? Bom, o que nós podemos fazer como técnicos, o que nós podemos fazer como equipe de trabalho, a parte de psicologia, a parte de trabalho físico com os jogadores, todo aquele staff que nós temos, é conversar com os jogadores e ver onde é que nós podemos avançar em alguma situação, ver o porquê que está acontecendo, ver se está acontecendo, porque isso é algo que eu sinto, pode ser que eles não sintam. Então, a gente tem que procurar saber se sente ou não, e aí discutir em cima disso, ou conversar em cima disso, para a gente achar um caminho. É isso que a gente vai fazer e tem feito, e trabalha para isso. Obrigado, Filipão. Obrigado a todos.